Olá, internautas conectados da DMTV, estamos de volta com a DM Entrevista. Eu recebo hoje aqui nos estúdios do DMTV a Marta Franco, do Espaço Renascer. É um prazer recebê-la novamente aqui, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer sempre estar aqui com vocês, muita felicidade mesmo sempre. Bom, vamos falar sobre mais um trabalho que é desenvolvido no Espaço Renascer, trabalho esse chamado Constelação Familiar e Organizacional, é isso, né? Eu acho que eu acertei. Dessa vez sim. Dessa vez eu acertei. Nós nos preparamos muito para essa entrevista, é um assunto muito interessante, tenho certeza que você vai se identificar muito com isso, é um tipo de filosofia nova que está sendo empregada como um tipo de tratamento psicoterapêutico que com certeza muita gente vai se identificar com isso aí e pode ser a solução, uma chave para os seus problemas, não é mesmo? Sim, pode ser pelo menos um primeiro passo, né? Para que a pessoa consiga seguir em frente de posse da percepção daquilo que ele pode fazer. Realmente é um assunto complexo de se explicar para que a pessoa possa entender, né? Mas a gente vai tentar. Não, a gente vai tentar e a Marta vai tentar simplificar para você aqui, para você entender, tá bom? Bom, vamos começar então, para não ser muito redundante, lá do início, né? Onde foi que apareceu essa constelação familiar, essa, vamos dizer assim, esse tipo de corrente? Apareceu onde? Quem criou isso? Quem observou isso? Bert Hellinger, né, que está hoje com 80 e poucos anos, um alemão, ele foi um jovem que chegou a participar, inclusive, foi requisitado na Segunda Guerra Mundial, esteve preso por um tempo, né? Depois, quando terminou a guerra, ele teve o seu impulso de estudar e fez filosofia, fez teologia, pedagogia, se tornou padre, fez vários trabalhos, passou 16 anos na África do Sul e lá no movimento na época, né, do apartheid, ele esteve percebendo muitas coisas. Bom, então esse Bert, ele fez questão de levar esse trabalho pessoalmente a todos os continentes. Atualmente, o trabalho de constelação familiar e organizacional já está, né, em todo o planeta. E graças a ele e a tudo. Então, Hellinger, dentro desse trabalho, dessas pesquisas e dessas observações, além disso que eu disse que ele já fez, ele também fez psicanálise, né, terapia primal. Então, ele fez várias coisas dentro desse segmento, ainda enquanto padre e depois também. E Hellinger, então, percebeu 3 leis, que ele chama uma forma de ordenação, né, dentro das famílias. Num primeiro momento, ele observou isso dentro das famílias. E o que ele percebeu? Que existe, né, dentro desse campo inconsciente, mesmo sabendo ou não, isso atua em nós, essas leis, que seria a hierarquia. O que seria a hierarquia nesse caso, né? Ele diz que nas famílias, a pessoa, a partir do momento em que ela nasce, né, ela tem o seu lugar nesse sistema. E esse lugar deve ser respeitado. De que forma? Aqueles que nasceram depois podem receber, né, receber ajuda daqueles que nasceram primeiro. Mas os descendentes devem, por sua vez, dar somente para aqueles que vieram depois dele. E quando uma pessoa, dentro desse sistema, fica, digamos, olhando para trás, seja para os pais e avós, ou seja, para qualquer um que está atrás de si, seja para ajudar ou para reclamar, para exigir, ao invés de receber com gratidão a vida e tudo o que esses que vieram antes escorreram para ele, Hellinger percebeu que quando uma pessoa não faz esse tipo de movimento, ela terá emaranhamentos em sua vida, que vai dificultar, então, o sucesso profissional, a saúde, muitas vezes a saúde física, a saúde emocional e em todas as áreas da vida. Essa é uma das primeiras observações dele. Uhum. A segunda observação é o pertencimento. O que Hellinger percebe dentro desse contexto familiar? Que esse sistema familiar, esse campo inconsciente familiar, ele vai fazer de tudo para que todas as pessoas tenham o mesmo pertencimento, ou sejam vistas todas como simplesmente pessoas, não pessoas certas ou pessoas erradas. Quando
as pessoas do sistema julgam uma outra pessoa, digamos, uma família, que ali surge uma pessoa que decide se tornar padre, ou surge uma pessoa que se decide tornar freira, ou assassino, ou prostituta, seja o que for. Quando essa família ou as pessoas da família julgam essa outra pessoa como se ele não fosse tão bom como o seu sistema, ou pertencesse a esse sistema, e julgam e excluem essa pessoa, Hellinger percebeu que o próprio sistema ele vai fazer com que essa atitude venha a se repetir dentro do sistema. Isso, inclusive, ocorre com casos, por exemplo, de suicídios. Às vezes, uma família, alguém suicida em determinado tempo. Então, percebe-se que daí um tempo outra pessoa pode suicidar-se novamente, e isso vai acontecer. Então, dentro desse campo familiar, suicidar-se começa a ser algo como natural ali dentro, entendeu? Então, isso são apenas exemplos, mas isso Hellinger percebeu que são em todos os casos. Então, essa é a segunda lei, a do pertencimento. Ou seja, todos pertencem igualmente. Para esse sistema, não existe pessoa boa ou má. Existe simplesmente pessoas. Não tem ações boas ou ações más, mas sim ações. E quando os membros acham que isso não é assim, então o próprio sistema reage. E uma terceira coisa que Hellinger percebeu foi na lei do dar e receber, né? Que ele chamou também de ordem da ajuda. Ou seja, isso seria o equilíbrio entre o dar e receber. O que ele percebe? Tanto nas relações de casais, quanto nas relações de amigos, ou em qualquer tipo de relacionamento, alguém dá algo para o outro se torna devedor daquele, digamos. Então, ele precisa, em dado momento, devolver aquilo, dar. Um dá, então ele precisa receber. Então, Hellinger percebeu que, dentro da ordem familiar, os grandes podem dar e dão para os pequenos sem receber nada. Mesmo porque não tem como o pequeno devolver ao grande. Por exemplo, como um filho vai devolver a vida que a mãe lhe deu? Mas ele percebeu que muitas vezes na mente infantil, né, na alma infantil desse ser, que pode estar hoje com 50 anos, ele vai sentir que ele recebeu algo dos pais e não devolveu, sabe? Então, muitas vezes as pessoas tentam compensar os pais por isso, que é muito grande, porque o que é maior para nós nesse plano do que a própria vida. Então, no equilíbrio, nessa lei de equilíbrio, nas relações pais e filhos, os grandes dão, os filhos recebem e passam adiante. Como se fosse uma força, a água do rio, que passa por dentro das pessoas, como se essa água fosse a vida. Hellinger chama muito essa força de amor, né? A força do amor passa e vai semeando pessoas e pessoas e pessoas, né? Então, Hellinger percebeu que quando uma dessas três ordens, né, é confrontada, ou as pessoas agem de forma diferente, ocorre então ali o que ele chama muitas vezes de emaranhamento, onde a pessoa que tem esse deslize, digamos assim, que na maioria das vezes quase todos nós temos um ou outro, né, desses pontos sem compreender e viver exatamente, então a pessoa fica presa. Então, muitas vezes isso vai ocorrer e a pessoa não consegue ter o sucesso que ele precisa na própria vida, nos relacionamentos, homem e mulher, tem dificuldade na sua postura como pai, como mãe, e, consequentemente, ele vai levar isso para a empresa. Isso vai acontecer também nas empresas. Então, para se ter um equilíbrio, então, vamos dizer assim, para se achar esse equilíbrio, tem que haver o equilíbrio nessas três forças, né? Ou seja, num grupo, seja um grupo familiar, um grupo de uma empresa, um grupo escolar, ou seja, uma tribo, enfim, tem que ser um grupo onde primeiro você tem que pertencer a esse grupo, você tem que se sentir parte, a pessoa tem que ser membro de um grupo, ou seja, a necessidade de se ter, de ser um participante do grupo. A outra é a liderança, ou seja, tem que haver uma liderança naquele grupo. E a outra é o dar e receber, o equilíbrio que é, lembrando o Francisco de Assis, né, dando que se recebe. Então, você dá esperando que também você receba. Então, se há equilíbrio nessas três forças, tudo corre bem. Se há um distúrbio num desses três pontos aí,
acontece um desequilíbrio e se, por exemplo, se um membro, um indivíduo se desentoa desses 3 pilares, isso pode afetar todo o grupo? Pode afetar todo o grupo. Não significa que vai afetar todas as pessoas do grupo. Mas pode afetar a coletividade. Não significa que, de repente, tem um outro do grupo que não vai sentir aquilo, mas a coletividade, no final, de uma certa forma, está sentindo essa influência. Exato, pode sentir, né? Várias pessoas podem sentir. No entanto, mesmo se um sistema estiver muito emaranhado por conta de algumas pessoas e de algumas questões que pode estar há 5, 10, 15 gerações atrás, né? Hellinger já teve trabalhos dele em que ele percebeu que o problema tinha iniciado na 15ª geração. No meu caso, eu já vi isso até a 8ª geração, né? Mas aqueles que estiverem dentro desse sistema, posicionados, sabe, de forma correta, fazendo com que essas próprias leis estejam dentro dele e se manifestando, é como se, por isso, uma força como que o protegesse e o direcionasse, né? Porque quando estamos assim emaranhados nisso, é porque, de alguma forma, a gente ainda não conseguiu sair disso, por rebeldia, ou por falta de compreensão mesmo, né? Mas alguns, de uma forma ou outra, eles conseguem, né? Falar, mas esse pessoal aí está discutindo demais, né? Vamos supor assim. Né? Meu pai teve dificuldade financeira, por exemplo, né? Teve muita dificuldade para nos manter. Tudo bem, mas eu vou pegar isso, né? Esse aprendizado, e vou fazer valer a dificuldade que meu pai teve. Então, eu posso ser uma pessoa de sucesso. Outro vai olhar e vai sentir lá, tudo isso inconscientemente. Vai sentir, nossa, meu pai teve muita dificuldade financeira. Então, eu também vou ser fiel a ele. E por mais que eu trabalhe, eu também não vou ter facilidade, eu não vou me tornar próspero por amor a meu pai. Ambos fazem por amor. Um de uma forma, outro de outra. Mas aí, o que a gente coloca? Como o pai vai se sentir mais feliz? Com o filho que repete o seu padrão, ou com o filho que olha, se torna grato e pega isso como força e segue em frente e faz com que a vida seja diferente a partir dele, né? Então, uma atitude, às vezes 2, 3 ou mais irmãos, 1 ou 2, fazem a postura de repetir o pai. Um outro faz uma postura de seguir em frente. Na maioria das vezes, do 3º filho em diante, se torna mais fácil, mas tem hora que os primeiros também conseguem ir, né? Tá, vamos passar agora para uma parte mais prática, para as pessoas entenderem um pouco. Como que isso pode ser empregado como tratamento, vamos dizer assim... Ela não gosta de falar isso, mas como tratamento terapêutico. Como tratamento, ou seja, como isso pode ser... como isso pode ser colocado em prática em um indivíduo e isso possa servir como solução de um problema para o indivíduo? Bom, nessa compreensão, né, nós como, digamos, consteladores, nessa compreensão, a gente ajuda o cliente a perceber onde isso começou. E parece, né, a gente percebe que quando ocorre essa percepção, é como se lá estivesse algo amarrado, né, preso, emaranhado, como se nesse trabalho de constelação aquilo começasse a soltar, né? E compreendendo, as pessoas compreendendo aquilo que atua, elas conseguem, de alguma forma, ter mais força para se posicionar de acordo com essas leis. Porque essas leis, elas vão atuar, se eu quero ou se eu não quero, independente da minha vontade, do meu entendimento. Isso está assim, isso é assim aqui nesse planeta, né? Então, quando a gente compreende isso, a gente começa a respeitar mais os pais, né? Conseguimos entender que não importa se minha mãe tentou me abortar, mas eu consigo ser grata à vida que eu recebi, né? E Hellinger já coloca no último livro dele, Êxito na Vida, Êxito na Profissão, foi lançado agora em agosto de 2011, ele já coloca que traumas de nascimento interferem também no sucesso profissional. Por quê? Porque o trauma de nascimento muitas vezes faz com que nós criemos um problema com nossa mãe. Na maioria das vezes, a criança que nasce com trauma de nascimento, ele tem um impulso de ficar cuidando da mãe a vida inteira. Então, se ele fica aqui,
olhando para a mãe, que nessa ordem do Hellinger está atrás da gente, se ele fica aqui olhando e cuidando da mãe, como que ele vai enxergar o seu destino, o seu futuro, né? Então, isso é uma das coisas que a gente trabalha, que a gente vê, né, dentro das constelações. E como que isso ajuda? O trabalho de constelação é um trabalho fenomenológico. A gente vai fazer uma leitura, digamos, daquilo que emerge, daquilo que acontece, porque esse trabalho é feito em grupo. Né? São um grupo de pessoas onde as pessoas colocam suas questões e as suas dificuldades, sejam elas enfermidades físicas, emocionais ou profissionais. Então, a partir daquilo, né, da sua colocação, a gente coloca uma constelação, ela começa a se movimentar a partir do que está dentro do cliente, como se dentro dele tem uma história, ele não sabe dessa história. Né? Ele não sabe, a maioria daquilo que a gente já sabe já se soluciona, mas às vezes são acontecimentos muito antigos. Então, é como se o cliente fosse ali naquela hora um holofote. Então, ele projeta e o fenômeno surge a partir disso que estava dentro dele. E a partir daquilo que surge desse fenômeno, a gente consegue perceber e, de alguma forma, isso vai atuar nesse cliente, ajudando ele a caminhar com mais leveza, seguir melhor aquilo que ele veio realizar ou que ele está se propondo realizar em termos familiares, sociais ou profissionais. Renascer Saúde, ele está trabalhando com constelação familiar, portanto, é um tipo de trabalho que pode ser, que serve tanto para a família quanto também para um ambiente empresarial e, como ela disse, trabalha-se em grupo, mas quando se trabalha um indivíduo, tem como intenção ou tem como objetivo, isso acontece, dessa ação ter uma reação coletiva, ou seja, é bom que ela estava falando um dia para mim que a grande diferença de uma terapia é exatamente isso. Você, às vezes, terapeuticamente, psicologicamente falando, quando você trabalha uma terapia psicológica com uma pessoa, você trabalha um problema único naquela pessoa, com aquela pessoa. E a constelação familiar não, ela trabalha com aquela pessoa, mas visando o coletivo. O que resultar de positivo no tratamento com essa pessoa, isso vai refletir no grupo do qual ela pertence, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, né, seja no coral, enfim, seja no grupo de teatro. Estou falando besteira? Não, é mais ou menos isso mesmo. Quando a gente atende no consultório, né, nós vamos, claro, a gente vai olhar uma questão da pessoa. Depois que a gente se torna constelador, todo atendimento da gente acaba tendo essa percepção, né? A gente passa por uma compreensão nesse sentido. Bom, mas quando a gente vai atender uma pessoa de forma terapêutica, talvez a minha imagem é assim, a gente busca ajudar aquela pessoa e, consequentemente, a gente vai entrar no campo da família. Né? Porque ninguém é um enfermo sozinho, né? É um sistema que está enfermo. Quando a gente vai trabalhar na constelação, a gente está a serviço da família, entendeu? A gente está a serviço de todo aquele sistema. Sabe? No consultório, quando a gente aprende a olhar isso, ou de alguma forma estamos treinados ou treinando a olhar isso, a gente acaba olhando todo o sistema também. Mas lá na terapia, digamos, a gente estaria um pouco mais a serviço da pessoa, e isso vai refletir no sistema. Na constelação, nós estamos atuando a serviço do sistema, que vai refletir na pessoa. Tá claro? Pois é, porque a gente fala, se a gente for atender ou trabalhar com alguém, né, buscar ajudar alguém, é essa pessoa que conduz, né? É essa pessoa. Nós estamos ali como um pequeno e humilde ser que acabou de entrar dentro daquele sistema da pessoa. E pedimos, como consteladores, a gente pede internamente que aquele próprio sistema nos mostre aquilo que seja importante, porque é fenomenológico. E quanto mais a gente se sente pequenininho, porque olhando a hierarquia, se eu vou atender alguém, se eu vou buscar ajudar um sistema, a hora que eu entro nele, que lugar que eu estou? No último. Então, eu estou no último, então eu cheguei ali. Então, nas constelações, a gente não observa o outro, né? A gente pede permissão e, de alguma forma, a gente entra dentro do sistema do outro, sabe? Para a gente olhar algo junto com o outro, com a permissão do outro e do próprio sistema dele. Por isso que a gente não chama muitas vezes de terapia, mas é algo que leva a um resultado terapêutico. Bom, como
já disse, né, o Espaço Renascer ele está trabalhando com constelação familiar. Vocês também vão estar formando, né, consteladores aí daqui a algum tempo, né? Você me disse que vai ser promovido, inclusive aqui em Goiânia, a formação de constelador, e para que se multiplique aí, para que se faça esse trabalho de uma forma um pouco mais concreta aqui em Goiânia e se consiga mais profissionais da área. É isso mesmo, né? Isso. Eu sou aluna do Décio e da Wilma, que por sua vez são muito ligados ao Hellinger, né? Que auxilia na tradução dos livros do Hellinger. E o Décio e a Wilma já estão com esse trabalho também de formação ou de treinamento de novos consteladores. E eu sou assim, muito grata, fico muito feliz de ser descendente deles, né? E logicamente, no próximo ano, como você estava dizendo, nós, no mês de março, estaremos iniciando, né, de nossa parte, o primeiro grupo, né, para treinamento em constelação familiar. Eu gosto muito desse nome de treinamento, aprendi inclusive com o Décio e a Wilma, porque nós nesse trabalho, a gente nunca está formado, nós estamos sempre em treinamento. E eu estou, digamos, envolvida com esse trabalho. A primeira vez que eu vi esse trabalho, fiquei encantada, tem mais ou menos uns 8 anos atrás. Então eu estive numa constelação, convidada por uma amiga que era já estudante de constelação nessa época, e vi aquilo e fiquei encantada com aquele movimento, como aquilo atuava, né? E a partir de então eu comecei a participar já há vários anos, estando junto com vários tipos de consteladores, e já tivemos a oportunidade de fazer trabalhos assim também, aqui no Brasil, fora do Brasil, mas depois que a gente fez o treinamento, né, terminamos esse treinamento, falando de mim, em 2009, nós então iniciamos a atuar com mais dedicação a esse trabalho. E pela beleza que ele pelos resultados que a gente olha que ele consegue alcançar, é que a gente tem esse impulso. E hoje nós estamos em parceria, né, com o Instituto Humanize, até agora estamos tendo workshops lá, né, de constelação familiar, e para que esse trabalho possa chegar a mais pessoas. E você citou algo agora há pouco, eu acho importante, isso sempre é importante falar, como isso pode atuar também dentro da área de pedagogia, né, de escolas. Então a gente propõe também trabalhos, porque existe também dentro da escola uma forma de hierarquia. E se o professor ou os dirigentes do estabelecimento de ensino conseguem ter essas compreensões, eles vão, por sua vez, também ajudar a passar isso adiante. Então, dentro das escolas, tem até um livro editado pela Marianne Franklin, Você é um de Nós, que ela fez um trabalho muito focado, inclusive com os próprios alunos. É belíssimo. Então, os resultados que se obtêm com coisas simples junto com essas crianças. Porque à medida que essas crianças, pode ser adultos, né, mesmo, porque Hellinger chama os filhos, todo mundo de criança, sabe? Então a gente olha que aquele que está tomando algo está aprendendo a tomar como criança, né? Então a gente percebe que esse trabalho acontecendo nas escolas ou para as escolas, o resultado é belíssimo. Bom, tempo nosso aqui já está esgotado, mas a Marta vai voltar outras vezes aqui, até porque esse é um assunto para ser explorado de forma um pouco mais criteriosa, para que as pessoas entendam, mas para você que quer saber um pouco mais sobre constelação familiar, você pode entrar aqui no site do Renascer Saúde, né? Você pode ligar nos telefones que estão aparecendo aqui na tela e você, então, vai saber um pouco mais sobre a constelação familiar e também conhecer um pouco mais do trabalho do Espaço Renascer Saúde, que vale a pena conhecer. Marta, prazer recebê-la aqui mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço muito, fico feliz com essa fala sua, porque daí eu vou propor assim, vamos falar sobre constelação familiar ou organizacional dentro de tal tema, aí a gente tem uma linha de caminho aí, né? Uma linha grande para caminhar. E eu fico muito feliz, mais uma vez, muito agradecida por tudo que vocês fazem por nós e honrada em perceber, né, o carinho que vocês nos dedicam, o seu Batista e vocês do DMTV. Imagina, já se tornaram parceiros aqui no DMTV, do Diário da Manhã, o Espaço Renascer, que faz um trabalho belíssimo aqui em Goiânia. E você continue na nossa programação, a gente volta numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, até o próximo DM Entrevista.